Doutor Estranho 3 provavelmente será a maior história antes de Vingadores Doomsday. E recentemente foram divulgados alguns detalhes sobre o filme que realmente precisamos discutir. Porque está sendo montada uma história em que o Doutor Estranho é o vilão e o Doutor Destino é o herói. Isso soa um pouco louco à primeira vista, mas quando mergulhamos mais fundo, você percebe o quão precisa essa afirmação pode realmente ser. A saga do multiverso vai se concentrar fortemente no Doutor Estranho, e parece que vai culminar em algo realmente grande que foi sugerido lá atrás em Vingadores Endgame, quando a anciã disse a Bruce Banner que Strange estava destinado a ser o melhor de todos eles. E de fato parece que o papel do Doutor Estranho na saga do multiverso será sobre ele descobrir quem ele realmente está destinado a ser. Atualmente é amplamente acreditado que Doutor Estranho 3 será lançado antes de Vingadores Doomsday, o que faz muito sentido considerando o que foi mostrado na cena pós-créditos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, com Claire aparecendo e falando sobre como Strange causou uma incursão e como eles vão consertar isso. Também um insider confiável, Alex Perez, do Cosmic Circus, afirmou o mesmo, também mencionando que a história do Doutor Estranho será incrivelmente importante e que eles precisarão cobrir isso antes de mergulharmos totalmente na trama envolvendo o Doutor Destino. Ele afirmou que todas as ideias que querem incorporar na história do Doutor Estranho não podem ser condensadas em um enredo de 20 minutos, como fizeram com Thor em Guerra Infinita. Eles têm muitos pontos para cobrir, incluindo Strange cobrindo o papel que ele desempenha na saga do multiverso. Como ele reage a isso, como ele e Claire desenvolvem um relacionamento, ele se casa nos quadrinhos. E finalmente, como ele supera o que está destinado a ser para se tornar aquilo que ele sempre deveria ser. O melhor de todos, aquele que se afasta do caminho predestinado para se tornar o herói que salvará o multiverso. Isso é algo que o insider confiável Alex Perez de Cosmic Circus descobriu, e ele parece ter aprendido muito sobre o Doutor Estranho 3 e o papel do Doutor Estranho contra Doom na saga do multiverso. Ele postou isso em seu site, thecosmiccircus.com. Ele disse: "Estou ouvindo coisas muito empolgantes sobre a história do Doutor Estranho levando a guerras secretas. Escrevi um artigo há algum tempo sobre o Doutor Estranho vs Kang na saga do multiverso, onde falei sobre o papel de Stephen Strange e como essencialmente ele tem sido retratado na maioria de suas interações alternativas como a maior ameaça ao multiverso, dado que Strange tem sido o causador de incursões em vários universos. Isso foi algo abordado um pouco em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, quando o Senhor Fantástico disse a ele que eles descobriram que a maior ameaça ao multiverso é você, falando com Stephen. Mas Alex continua afirmando que essa história ainda está sendo explorada. Mas agora, em vez de Kang, você tem o Doutor Destino enfrentando o Doutor Estranho. Pense no peso desse momento. O Dr. Stephen Strange, um personagem que vimos ser uma força para o bem repetidas vezes, sendo forçado a encarar a realidade de que ele está sendo considerado a maior ameaça ao multiverso, com provas para confirmar porque quase todas as outras versões de si mesmo permitiram que seu ego tomasse decisões ruins, custando a realidade. Do outro lado dele, você tem o Doutor Destino, um dos vilões mais icônicos da Marvel, ambicioso e egocêntrico, antagonista que está tentando descobrir os segredos do multiverso e a razão por trás de sua decadência para evitar a morte do multiverso. Agora, essa parte específica do Doutor Destino e essa história específica fazem parte da trama Time Runs Out, um evento nos quadrinhos que acontece logo antes dos eventos de Vingadores Guerras Secretas. Essa história será incrivelmente importante para o MCU. Especificamente, Alex Perez já afirmou que mencionou Robin Al, que é o nome de Doutor Destino na história Time Runs Out, e que as pessoas não sabem que é ele até que o Homem Molecular revela tudo para ele, incluindo que há um Homem Molecular em cada universo e que os Beyonders vão destruir todos eles de uma vez para destruir o multiverso. Doutor Destino se junta ao Homem Molecular e tenta destruí-lo sozinho, mas percebe que não pode fazer isso por conta própria. Então ele assume o nome Run Allow e forma os Black Swans, um grupo dedicado a salvar o multiverso. Parece que essa será parte da história do MCU. Imagine o Doutor Destino viajando pelo multiverso, tentando descobrir o que está causando sua destruição. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura deixou bem claro que já houve multiversos destruídos. Nós vimos alguns deles no filme, mas sabemos que existem outros por aí. E Claire apareceu no final para provar isso também. Então parece que Doutor Destino já está lá fora, tentando rastrear o que está causando a destruição atual do multiverso.
possivelmente em uma tentativa de salvá-lo. Ele é o Doutor Destino, um dos maiores vilões da Marvel de todos os tempos, e sabemos que os estúdios Marvel não adaptam as histórias dos quadrinhos exatamente como elas são. Seria interessante haver outro componente para Doutor Destino como vilão, além de apenas tentar salvar tudo e eliminar qualquer um que esteja em seu caminho. Eu gostaria que houvesse um aspecto de ele querer controlar o multiverso também, mas por enquanto assumimos que ele quer salvá-lo, mesmo que ele queira governá-lo, afinal, não se pode governar um multiverso que não existe. No entanto, dados os eventos que ocorrem nos quadrinhos de Time Runs Out e Guerras Secretas, tudo isso faz muito sentido, e o mais louco é que já começaram a preparar o terreno para isso em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mesmo antes de saberem que o Doutor Destino seria o vilão e não o Kang. Isso se encaixou muito bem, então os papéis essencialmente serão invertidos quando o Doutor Estranho e o Doutor Destino se encontrarem. Destino será visto como o vilão, o cara que está viajando pelo multiverso tentando salvá-lo, enquanto o Doutor Estranho e suas variantes serão os responsáveis pela incursão que está destruindo o multiverso devido às más decisões que eles tomaram. E se a cena pós-crédito do Multiverso da Loucura for verdadeira, nosso Doutor Estranho especificamente terá causado uma incursão. Ele esteve em muitos universos diferentes durante o filme, e o Senhor Fantástico explicou que quanto maior a pegada que eles deixam em um determinado universo, maior a chance de uma incursão acontecer. Bom, nem é preciso falar que ele e a Feiticeira Escarlate definitivamente deixaram grandes pegadas em alguns dos universos, especialmente no universo 838. Se esse universo não sofrer uma incursão, seria muito estranho. Parece que o Doutor Estranho será visto como o vilão e o Doutor Destino como o herói, pelo menos temporário. O interessante é que nos quadrinhos os dois acabam trabalhando juntos, concordando que o multiverso vai ser destruído independentemente do que alguém tente fazer. Nos quadrinhos isso acontece por causa dos Beyonders. Ainda não sabemos qual será o grande vilão nos filmes caso o Doutor Destino esteja realmente tentando salvar o multiverso. Mas pode haver uma cena em que os dois concordem que precisam deixar o multiverso morrer para salvar uma única coisa, um universo. Eu acho que seria muito interessante se tivéssemos outra cena como a de Guerra Infinita, quando o Doutor Estranho diz que há apenas uma maneira de vencer entre todas as milhões de possibilidades futuras que ele viu. Eles só venceram uma vez, e a única forma de conseguir isso foi permitir que Thanos destruísse tudo, para que Tony Stark e os Vingadores pudessem voltar no tempo. Então não havia outra saída. Eu espero que tenhamos algo assim em Doomsday, em que o multiverso tenha que ser destruído para que possamos restaurá-lo eventualmente, pois não há outra forma. Mas Alex Perez disse uma coisa que chamou muito minha atenção e que parece ser muito importante quando finalmente vemos isso. Em uma sessão de perguntas e respostas no mês passado, alguém perguntou a ele: dado todos os novos personagens introduzidos na fase 4 e 5, há alguma interação de personagens que você está ansioso para ver? Ele respondeu: eu sei que a interação entre Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho e Robert Downey Jr. como Victor Von Doom vai abalar universos. Isso vai ter algumas das sequências mais importantes da saga do multiverso, com o que eu concordo totalmente. A história entre Doutor Destino e Doutor Estranho terá duas partes. A primeira será em Doutor Estranho 3 e Vingadores Doomsday, antes da destruição do multiverso. Nessa fase, Destino será visto como alguém que de certa forma estava tentando salvar o multiverso, mas depois veremos o Rei Destino, que governará o Battleworld. A partir daí teremos nosso grande vilão, o Deus Imperador Destino, que todos os heróis restantes enfrentarão. Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, Doutor Estranho, Inumanos e quem mais eles incluírem no filme. Esse será o verdadeiro vilão que mencionei antes. O multiverso terá sido destruído e Destino será o governante do que restar, o grande mal. Quando Alex Perez fala sobre cenas entre Doutor Destino e Doutor Estranho que abalarão universos, ele não está apenas falando sobre eles concordando sobre o que fazer com o multiverso, mas também sobre os dois finalmente se enfrentarem. E lembre-se, se eles seguirem a versão clássica de Victor Von Doom, ele deve conhecer feitiçaria, então veremos a magia do Destino contra a magia do Doutor Estranho, o que será simplesmente incrível de assistir. E sim, isso pode realmente abalar o universo. Talvez eles lutem antes da destruição do multiverso, mas definitivamente vão lutar depois.
Estou muito animado para ver tudo o que vai acontecer em Doutor Estranho 3 e Vingadores Doomsday, Guerras Secretas e todas as sagas do multiverso. E você, também está animado? Comenta aí para qual filme você está mais empolgado. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!